abençoar a vida dele. Hoje o ponto de pregação está aqui. Quantos fazem parte do ponto de pregação? Deixa eu ver. Bastante gente. Vamos aplaudir essa galera aí do ponto de pregação. Que bênção. Vamos orar pela vida do pastor Elton, da pastora Beth, que está enferma também. Provavelmente é dengue. E vamos orar também pela Loriana, né, que está passando essa luta. Mas o Senhor é poderoso para fazer na vida dela infinitamente mais. Que a Tiúcia trouxe aqui a oferta dela nessa noite. Pai, nós queremos orar pela vida do pastor Elton, por essa palavra que o Senhor colocou no coração dele. Agradecemos o Senhor essa campanha tremenda e maravilhosa. Senhor, meu Deus, colocamos em especial a vida do pastora Beth na tua presença. Que o Senhor vá ao encontro dela, trazendo cura, restauração, fortalecimento. Age no sistema imunológico dela, traz restauração a todo o seu corpo. Oramos pelo milagre do Senhor na vida da Loriana. Senhor, que o Senhor faça o teu extraordinário na vida dela. Tudo aquilo que tem sido, Senhor, o meu Deus, enfermidade ali, seja arrancada em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Graça e paz, igreja. Que alegria, né, poder estar aqui nessa noite. E como já foi dito aqui, grandes coisas o Senhor já tem falado ao coração. Várias palavras já foram ministradas. E o Senhor colocou uma palavra aqui nessa noite no meu coração, que eu quero compartilhar com vocês, você que está em casa. A Bruna, eu acho que está lá em casa com o Donzinho assistindo. Um beijo para vocês. Para a mulher mais bonita e o bebê mais lindo da face da terra. Não é, pessoal? Não. Esses dias uma pessoa falou assim: Elton, ele é sua cara, melhorado. Eu falei, como assim? Esses dias o Chiquinho estava aqui, ele falou assim, nossa, o Timóteo está tão bonito, né? Ele falou, e o Dom? Eu falei, o Dom é belíssimo. Então, um beijo para vocês. Vamos lá, queridos, abra comigo no livro de Marcos, capítulo 14. E a hora que eu falo assim, eu estou vendo ali o sorriso do Sr. Gilberto, de ter o melhor genro de todos. Ele já confessou para mim nos bastidores, mas falou assim, mas não conta para os outros dois não. Eu falei, pode deixar. Vamos lá, pessoal. Marcos capítulo 14. Talvez dos pastores aqui nessa igreja, eu sou o pastor que mais falo desse texto, eu tenho quase certeza absoluta. A pastora Sandra até um dia falou assim, mas você gosta tanto desse texto? E essa história que eu vou contar para vocês, essa história ela aparece nos 4 evangelhos. Nós estamos na campanha dos pães, já foi explicado, nós vamos falar um pouco desses pães, mas essa é uma história que ela... Toda vez, pessoal, que você vê uma história, ela se repetir mais de 2 vezes na Bíblia, é porque o Senhor, Ele quer nos contar alguns segredos. Essa é uma história que se repete nos 4 evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Cada um dá um detalhe diferente. Esse texto agora que nós vamos ler não fala quem é essa mulher, mas em João capítulo 12 revela quem é essa mulher. Mas aqui é tão interessante, olha só comigo. Dali a 2 dias era a festa, era a Páscoa, a festa dos pães asmos. Nós estamos na campanha do que, pessoal? Dos pães asmos. Então aqui diz assim para mim e para você, e os principais sacerdotes, os escribas, procuravam prendê-lo à traição, e como mataria, pois dizia, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Versículo 3, estando ele em Betânia, reclinado à mesa, na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, com um precioso perfume de nardo puro, quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários, e se daria aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse, deixai, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre tendes convosco, quando quiserdes. Podei-lhe fazer o bem, mas a mim nem sempre tendes. Ela fez o que pôde, antecipou a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez
para a sua memória. Senhor, como já foi orado aqui nessa noite, estamos nessa campanha, que essa noite o Senhor fale ao nosso coração. Cada palavra que foi ministrada aqui durante esses dias, tem falado ao coração dessa igreja, falado ao coração dos irmãos, mas que essa noite o Senhor fale ao nosso coração, de uma forma especial, quando nós saímos da nossa casa e viemos a esse lugar, é porque nós cremos que no ambiente profético tudo pode acontecer na nossa vida, e debaixo dessa unção que está sobre esse lugar, o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amados, o texto por si só ele é explicativo. Aqui fala que a festa da Páscoa iria acontecer daqui a 2 dias. E os pães asmo, que é uma festa, que é uma extensão da festa da Páscoa, porque a Páscoa é no domingo, então continuava a festa dos pães. E para resumir essa festa, que já foi falada e vai ser continuada aqui, as pessoas vão continuar falando sobre essa festa. Então essa festa, pessoal, nada mais é do que um resumo de quando Deus tirou o povo ali da escravidão do Egito. Então não dava tempo para que o pão fermentasse, então eles teriam que comer o pão sem fermento, e essa festa representa a libertação que o Senhor trouxe sobre o seu povo, sobre a sua igreja, e apontava para aquilo que o Senhor tinha para cada um de nós. Mas eu quero falar não somente da festa, mas eu quero falar o que antecede essa festa, e através de Jesus, o que aconteceu antes dessa festa. A Bíblia fala que havia 2 dias, para que a festa acontecesse. Domingo passado, talvez é uma data tão importante para nós que somos igreja, talvez é a data mais importante para aqueles que proferem a sua fé, porque no dia da Páscoa, que se comemora a festa da Páscoa, ali foi traçado para a minha vida e para a sua vida, foi um marco para a humanidade. Então talvez a data mais importante para nós que somos cristãos, é a data da Páscoa, porque ali Jesus, porque aquele lugar estava reservado, aquela cruz estava reservada para mim e para você, mas Ele nos substituiu, e aquela vergonha, que era para ser uma vergonha eterna, o Senhor veio, a Bíblia fala que Ele veio, Ele desceu, se vestiu de pele humana, e um dia Ele encontrou a sua vida e a minha vida, amém? Ele se deixou ser achado por mim e por você, então ali, nós começamos a entender as coisas, e nessa festa, antes que a festa acontecesse, ali então estava tudo sendo preparado, para que aquele lugar, ali havia uma festa, um jantar, e eu coloquei o título da palavra para nós meditarmos, é a campanha dos pães, reflexo para a eternidade. Quantos creem que nós estamos caminhando para a eternidade, queridos? Eu vou perguntar novamente, quantos creem que nós estamos caminhando para a eternidade? E é tão interessante que no versículo 9 fala assim, e tudo que essa mulher fizer, vai ser contado. Queridos, quase 2000 anos depois, nós estamos aqui falando dela, porque a palavra de Deus é fiel, amém? A palavra de Deus é fiel ou não? Nós estamos aqui falando dessa mulher, e eu coloquei aqui algumas coisas para nós meditarmos, umas coisas tão interessantes hoje, para nós meditarmos aqui, e eu fico vendo, porque havia um plano, enquanto aqueles homens estavam no cenáculo, preparando um plano para matar Jesus, havia uma casa simples, preparando uma ceia, para receber ele em casa, enquanto os maiorais, o sumo sacerdote, estavam ali tramando, como tiraria a vida dele, havia pessoas simples, preparando algo ali, e uma coisa que me chama a atenção, Jesus ele foi convidado para estar naquele lugar, mas não houve honra para a vida dele, não adianta apenas ser convidado, se não tem honra. Pastor, por que não tinha honra? Se você prestar atenção no texto, dos outros livros, você vai ver que quando você convidava alguém para estar na sua casa, quando você recebia essa pessoa, você trazia uma bacia, e lavava os pés dessa pessoa, depois que você lavava os pés, você vinha, ou você cumprimentava com um beijo na mão, ou com um beijo na face. Então só não adianta convidar, mas nós precisamos o quê? Honrar, amém? E quando nós honramos, então depois que eles faziam isso, eles traziam um azeite e derramavam sobre a cabeça, porque isso fala de respeito. Então a honra, o respeito, ela caminha junto, mas por mais que Jesus foi convidado,
faltou a honra, faltou o respeito ali para com ele, e de repente uma mulher entra naquele lugar, e ela rouba toda a cena. E algo que me chama a atenção, coloca o próximo para mim, fazendo um favor. Jesus provoca várias reações nas pessoas, não provoca, pessoal? Uns ama demais, outros odeia, uns honra, outros despreza. E a minha pergunta nessa noite para mim e para você: o que o Senhor provoca no seu coração? O que o Senhor provoca na sua família? Aqui a Bíblia fala que indignaram alguns, enquanto uns convidaram ele para estar naquele lugar, outros se indignaram. Talvez Jesus, foi a pessoa que mais mal compreendida. Alguns amava, esperava, honrava, outros zombavam. E aí, então Jesus ele provoca no coração das pessoas várias reações. Quando você fala assim: não, eu creio em Deus, eu creio em Deus. As pessoas falam: não, eu também creio. Mas eu creio em Jesus. Ah, mas Jesus... Então Jesus ele provoca tanta reação, e você vai ver o que Jesus provocou no coração dessas pessoas. Então, a pergunta é: o que tem provocado no coração das pessoas? Coloca o próximo para mim, fazendo um favor. As reações. E esse homem, queridos, a Bíblia diz que, estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso. Olha só, esse homem recebeu rótulos. Pessoas gostam de rotular outras pessoas. Gosta ou não gosta, pessoal? As pessoas gostam de colocar nomes naquelas pessoas. Eu gosto muito de falar aqui para os jovens, eu falo assim: olha, se algum dia as pessoas te procurarem no seu passado, elas não podem te encontrar lá, porque você não está lá mais, amém? Ah, fulano de tal, o ciclano, o beltrano. Se alguém te procurar no seu passado, te encontra lá, pessoal? Não pode te encontrar lá, porque eu e você não podemos mais ser encontrados no nosso passado. Mas esse homem aqui era rotulado. E a pergunta aqui para mim e para você nessa noite: vocês acham que esse homem, ele era leproso? Eu vou fazer a pergunta. O pastor Carlinhos já deu um grito ali, mas vocês acham que esse homem era leproso? Vocês estão copiando o pastor Carlinhos ou é porque vocês não sabem? Vou perguntar novamente, igreja: esse homem era leproso ou não? Eu creio que não. Eu vou falar por quê. Porque se ele fosse leproso, ele não podia estar naquele lugar. Ele tinha que estar num leprosário, ele tinha que estar afastado, ele tinha que estar numa cidade de refúgio. Mas por que então eles rotulavam ele como leproso? Porque homens gostam de rotular outras pessoas. As pessoas gostam de colocar rótulos nas outras pessoas. E aqui então, olha só, o que eu vejo aqui? Você começa a ver alguma coisa, né? Ele recebe um apelido, e a pergunta é: alguém sabe quem é esse homem? Alguém sabe, pessoal? Vamos lá, deixa eu fazer a pergunta: alguém sabe quem era esse homem? Eu não sei, você sabe? Sabe nada. Sabe, queridos, eu não sei, mas uma coisa aqui que me chama a atenção: onde a Bíblia não tem voz, nós não podemos ter ouvido. Alguns falam, porque a Bíblia fala que Marta estava servindo nessa casa. Depois você vai lá em João capítulo 12. Marta estava servindo. Mas por que Marta estava servindo nessa casa? Será que esse homem, né, isso aqui eu não estou colocando na Bíblia porque eu já ouvi isso, mas eu não estou falando que seja isso. Será que ele seria o pai dela? Será que era um amigo? Porque se ela estava servindo naquela casa, talvez tinha algum grau de parentesco. Será que seria o seu marido? Não sei, a Bíblia não fala. E se a Bíblia não fala, nós não podemos dar o quê? Ouvido. Amém? Se a Bíblia não fala, nós não podemos dar o quê? Ouvido. Mas a Bíblia nos leva a pensar algumas coisas. Se ela estava servindo alguma coisa ali naquela casa. Mas a pergunta é: será por que eles estavam ali? Comemorando alguma coisa, aquele jantar? Então eu não sei quem é esse homem. Coloca o próximo. Talvez você também não sabe quem é esse homem. E aqui eu quero colocar agora para nós meditarmos algumas verdades que Maria agora nos ensina nesse texto.
Aqui nesse texto não fala que é Maria, mas quando você vai em João, né? Em João capítulo 12, você vai ver que é Maria. Mas é uma coisa tão interessante que ela nos ensina algumas verdades. E se nós colocarmos isso em prática na nossa vida, a nossa vida é transformada. Eu não sei se você tem o hábito de anotar, mas uma coisa que eu aprendi durante muito tempo, eu gabei da minha memória. Mas eu descobri que a minha memória, ela não vence um bom papel e uma caneta. Então, não confie mais na sua memória, pessoal. Eu descobri que um pedaço de papel e um pouquinho de tinta é melhor do que a minha memória. E então, queridos, anote. E aqui o que eu aprendo? Algumas verdades, né? A Bíblia fala assim: em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Então, antes da festa, antes que acontecesse toda aquela festa, o que essa mulher, quais são as atitudes que ela teve? Eu coloquei a primeira atitude, pessoal. A primeira atitude para mim e para você, ela fez o que pôde. O Senhor não vai te pedir nem mais, nem menos. Aqui diz assim: ela fez o que pôde, ela se antecipou a ungir para a sepultura. E o que você pode fazer, pessoal? Todos nós podemos fazer um pouco. Todos nós somos capacitados a fazer alguma coisa. Sabe, será que eu tenho me esforçado para fazer como igreja? Sabe, o Senhor, Ele não nos cobra, mas será que eu posso fazer alguma coisa? Eu posso ajudar alguém? O que você tem feito nesses dias? Se o Senhor te visitar, o que você é capaz de fazer? Hoje, eu estou estudando um pouquinho sobre a história dos moravianos. Eu não sabia, né? Eu já tinha ouvido falar, assim, muito por alto, mas a primeira vez que eu escutei sobre os moravianos foi um dia que a Ana Clara, ela pregou. Ela pregou sobre os moravianos. E ela contou a história ali dos moravianos, e eu desafio você a procurar saber a história desses homens. Ali eu acho que é de 1727, se eu não me engano, depois vocês podem me corrigir aí. É de uma região ali da Tchecoslováquia, mas da Morávia. Então, os protestantes com os católicos, eles viviam em pé de guerra. Brigavam, havia muita perseguição. Então, eles saíram de uma região da Morávia e foi para o outro lado. Então, eles ganharam um pedaço de terra ali do conde, blá, 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 blá. E esse conde ali eles estabeleceram um vilarejo. Não dá para falar Zinzendorf, não. É blá, 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 blá. Conde é mais fácil, pastor Carlos. E eles estabeleceram uma cidade, e aquela cidade chamava, onde os cristãos ali estavam morando, chamava cidade de proteção. Aqui o Senhor nos protege. Então vieram ali vários, né, pessoas de várias denominações. Agora você imagina, pessoal, você coloca ali comunidade, batista, assembleia, coloca ali várias denominações, presbiteriano. O que vocês acham que deu naquele lugar? O que vocês acham? O que você acha que deu, Tiliano? Só amor. E conta a história, queridos, que quando tinha os cultos no domingo, algumas dessas pessoas iam para a porta da outra igreja e começava a atrapalhar o outro culto. Já gritava: o que você está pregando aí, a sua doutrina é mentira. Ficava gritando na porta, pessoal. Só amor, a igreja gloriosa, né? Está lá na história, pessoal, não é o pastor Eltim, tá? Mas aí esse homem ficou incomodado com isso, e ele estabeleceu uma lei que todos tinham que assinar para respeitar o culto um do outro. E um dia eles estavam reunidos ali numa reunião, estava pregando sobre 1 João, falando sobre o amor, e algo sobrenatural aconteceu naquele lugar. Houve um mover tremendo de Deus, um mover profético naquele lugar. Veio a unção de Deus sobre aquele lugar, tamanha, e eles tiveram a visita, um avivamento ali naquele lugar do Espírito Santo. E eles ficaram prostrados no chão, chorando. E aí foi onde foi estabelecido, no qual eles começariam a orar para que aquilo não se apartasse do meio deles. Então 24 homens e 24 mulheres começaram a fazer turnos de oração.
E durante 100 anos, eles oravam 24 horas por dia. Sabe, eles inspiraram até a minha vida e a sua vida hoje como igreja. Essa vigília de oração, tudo isso. Sabe por que começou esse mover? Por que eu contei tudo isso para vocês? Porque houve unidade naquele lugar. Porque eles tinham um só coração, um só propósito. Enquanto cada um estava buscando os seus próprios interesses, houve divisão, contenda, bagunça. Mas quando eles começaram a buscar, eu lembro ali, quando Elias, ele desafia os profetas de Baal, e ele fala assim, olha, aquele que descer fogo do céu, isso é Deus. Então os profetas de Baal cantam, dançam, e nada acontece. Elias fala assim, mas parece que o seu Deus está dormindo. E a Bíblia fala que Elias pegou 12 pedras, que representavam 12 tribos de Israel. Levi, Judá, Zebulon, Neftali. E ele chamou aquelas 12 pedras de Israel. Se tornou um só. E quando se tornou um só unidade, então veio o fogo do céu. Qual que é o segredo do fogo do céu? Quando toda a igreja se tornar um só coração e buscar o propósito de Deus. E os moravianos ali, então, eles clamavam. E eles impactaram uma geração, dali saíram vários missionários, que foram para várias partes do mundo, mais de 300 missionários com o coração, alguns jovens que estavam dispostos, jovens que se tornaram escravos, pessoal, para evangelizar ilhas. Havia uma ilha ali na África, que tinha 2.000 escravos, que um inglês havia comprado aquela ilha, e levou 2.000 escravos, e eles sabiam que naquela ilha, aqueles escravos nunca tinham ouvido falar de Jesus. Então, acho que eles eram irmãos, né, pastor Carlos? 2 moravianos, eles mandaram uma mensagem, falou assim, olha, nós queremos ser escravos aí nessa ilha, e eles sabiam que nunca mais eles voltariam, eles estavam dispostos a dar a vida por aquelas 2.000 pessoas. Então aquele homem falou, olha, vocês podem vir para a ilha, se tornar escravo na ilha, mas eu não vou pagar nem a passagem de vocês para vocês virem. E conta a história que quando eles estavam no barco, é onde toda a família escuta a última frase deles, que o cordeiro veja o fruto do seu penoso trabalho. Você pode aplaudir bem forte, Senhor? Que o cordeiro veja o fruto, mas aqueles homens estavam, e aquelas mulheres estavam dispostos a fazer alguma coisa. Sabe, queridos, nós temos um lema lá na célula, nós não conseguimos ajudar todo mundo, mas todo mundo consegue ajudar alguém. Nós podemos ajudar alguém. Se nós conseguimos ajudar uma pessoa, pessoal, uma. Sabe, então a primeira coisa que eu coloquei, faz o que você pode. Nós podemos fazer, querido. Nós podemos fazer. Nós podemos ajudar as pessoas. Nós podemos ser bênção. Bênção não é aquilo que você conquistou, é aquilo que você se tornou. Quando Deus fala para Abraão, Abraão, se tu uma bênção. Não é o que Abraão tinha, mas é o que Abraão se tornou. E o que eu tenho me tornado nesses dias? Queridos, uma coisa que eu aprendi, quando a gente nasce, a gente precisa de fralda, andador, e fazemos o quê? No final da vida nós terminamos com o quê? Fralda, andador, e fazendo o quê? Porque no final do jogo, todas as peças vão voltar para o mesmo lugar. A vida começa dessa forma, e a vida vai terminar dessa forma. Uma coisa que nós aprendemos, caixão não tem o que? Gaveta. Os faraós que o diga. Muitos ficaram felizes com as gavetas dos faraós, né, pastor Carlos? Mas o que acontece, pessoal? Nós podemos fazer. Eu lembro quando Deus colocou no coração de nós fazermos a Páscoa solidária. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, mas só 160 ovos? O que é isso para essa cidade inteira?
falei assim, é pouco. Mas se eu conseguir 160, você conseguiu 160? Você conseguiu 160? Aí ela falou assim, eu posso dar um palpite? Eu falei, não, você pode fazer um Pix, estamos precisando de mais. Se o Pix for bom, eu vou te escutar. Se o Pix for muito bom, eu vou deixar você dar o palpite. Então, se alguém chegar para você e falar assim, eu posso dar um palpite? O que você vai falar? Faz o Pix. Né? Então, eu posso fazer, amém? Você pode fazer. Esses dias eu estava pensando, quando os meus netos, né, que o Dom pegar o álbum de fotografia, abrir ali, e eles apontar o dedinho e falar assim, quem que é esse aqui? Eu quero que eles falem, esse aqui é que viveu para Cristo aqui nessa terra, até o final da vida. Você já pegou o álbum de fotografia e perguntou assim, quem que é essa pessoa? E a pessoa contar a sua história, aquilo que você fez. Sabe, será que os seus netos, seus bisnetos, na hora que pegar o álbum de fotografia e perguntar quem é esse aqui? Ou quem é esta? O que eles vão falar de mim, de você? Coloca o próximo para mim. Ela fez o que pôde. Próximo, segundo slide para mim, fazendo um favor. Fala aí para mim. Estando em Betânia, reclinada à mesa da casa de Simão leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um precioso perfume de nardo. Por ela fez o quê? O seu melhor. Queridos, uma gota desse perfume era um dia de serviço. Dentro desse vidro tinha mais ou menos meio litro de perfume. E olha só quanto custava esse perfume. E a pergunta é, quem calculou o valor desse perfume? Que falou assim, esse perfume vale 300 denários. Quem é que calculou? Foi Judas. Você vê que a pessoa calculando, mas ela não fez conta. Por mais que ela sabia que cada gota ali estava reservado para o dia mais importante da vida dela, que era a noite de núpcias. Que ela usaria aquele perfume. Alguém já teve um perfume assim, que você fala assim, esse perfume era caro? Deixa eu ver. Você tinha até medo de usar o perfume? Aquele perfume que você olha e fala assim, não vou usar hoje não. Queridos, você já teve, pessoal? Aquele perfume, ou você tem, né? Eu estou com um perfume lá, queridos, está 2 dedinhos. Eu falei assim, nossa, eu fiquei até com medo de borrifar. Eu falei assim, não, ele não pode acabar, né? Mas um perfume caro, queridos, quando você usa um perfume caro, você bate bastante, é assim? Você não faz isso. Talvez você fale assim, não, ela podia chegar e só pingar umas gotinhas. Mas a Bíblia fala que ela quebrou. Essa palavra quebrou no hebraico significa que ela extravasou. Ela fez algo fora do comum. Querido, toda vez que você fizer algo fora do comum, o coração das pessoas que estão à sua volta vão ficar expostos. Deus revela o coração das pessoas para você. As pessoas que estavam em volta falaram assim, mas para que esse desperdício? Mas ela sabia que ela estava fazendo o melhor. Faça o seu melhor naquele dia. Faça o melhor para a sua família. Faça o melhor para os seus filhos. Faça o melhor. Quando você for fazer algo, naquele dia, qual que é o seu melhor? Talvez o seu melhor é um passeio na praça, mas faça aquele passeio da praça inesquecível. Às vezes a gente acha que passeios inesquecíveis são aqueles grandes, tal, né? Eu tenho que ir para a Europa, eu tenho que ir para tal lugar, tá? Sabe, queridos, eu acho que eu já conheci 13 países, acho que 13. Eu estava contando, 13 países. Um dia a pessoa chegou para mim e falou assim, desses passeios, qual foi o melhor passeio que você fez? Eu falei assim, o melhor passeio que eu já fiz é quando dava dia de domingo, que meu pai pegava a sua barra circular, pegava uma cesta ali de palha, pegava o que tinha em casa, nos colocava ali no cano da bicicleta, nós descíamos ali um mata-boi, íamos pescar piaba. Eu trocaria todos esses passeios por esse passeio inesquecível, porque ele fazia desse passeio o passeio inesquecível. Sabe qual que eram as melhores comidas que eu já comi? As que meu pai fazia.
porque ele fazia daquela comida uma comida inesquecível. A gente morava na roça e ele trabalhava, nos colocava ali debaixo de uma árvore, e aí ele ficava capinando e nos olhando o dia inteiro, e a gente falava assim: pai, estou com fome. Ele olhava para um lado, ele olhava para o outro. Meu pai era um MacGyver da comida. Ele ia lá, arrancava uma batata doce, lavava, colocava na palha, colocava a gente sentadinho, cortava ela, dava uma colherzinha, nós comíamos batata doce. Falei: pai, não tem água, nada para beber não? Ele olhava, pensava, ele nunca falou que não tinha. Pegava uma água, punha açúcar e dava para nós. Então, são comidas, ele fazia daquelas coisas inesquecíveis. E não eram coisas grandes, pessoal, coisas simples, mas coisas inesquecíveis. Queridos, eu até já perdi a conta, nós passamos o ano inteiro comendo arroz com mamão. Já comeu mamão de molho? Mamão verde? Eu achava que o segredo, pastor Carlos, era o ovo que ele colocava, mas não era. Porque nós éramos 4 pessoas. A galinha só bota um ovo por dia. Ele quebrava o ovo e punha. Eu falei: não, deve ser porque aí fica mais gostoso. Mas aí ele mexia e o ovo dava para todo mundo. Hoje eu tenho essa revelação. Esses dias eu falei assim: eu vou fazer um mamão com ovo. Queridos, eu não fiz direito, o trem ficou amargando. Pus a salsinha, pus a cebolinha. Eu tentei copiar a receita. Quebrei o ovo. Falei para a galinha: ou você bota ou você bota. Não. Mas, querido, faz desses dias inesquecíveis. Faz o seu melhor. 3. Ela fez o quê? Sacrificialmente, quebrando o vaso, ela sacrificou. Ela fez. Queridos, às vezes eu olho. Às vezes tem pessoas que são idólatras, que sacrificam mais do que nós. Eu já vi pessoas fazerem isso. Às vezes nós temos todo o tempo, eu sei que tem pessoas que estão estudando, tem pessoas que não podem estar aqui no nosso meio, mas eu vejo que tem pessoas que se sacrificam. Nós tínhamos um rapaz na cela, um discípulo, e eu estou tentando lembrar o nome dele agora, é um nome conhecido, bíblico. Ele morava ali na vereda, pessoal, ele vinha para a cela de bicicleta. Josué, que foi ganho na casa de paz, né? Na casa de paz, pessoal. E aí teve um dia que estava chovendo tanto, ele me chega aqui debaixo de chuva, pessoal. De lá até aqui na cela dava quantos quilômetros? 20 quilômetros, pessoal, de bicicleta. Naquele barro. Eu quase falei assim: Josué, não vem não. E ele falava assim: pastor, eu não posso perder essa reunião. E às vezes nós temos carro, nós temos uma condição, e nós não damos esse valor, pessoal. Tem coisas que não é pecado, mas é embaraço. A Bíblia fala assim: tirai todo embaraço que tenazmente nos assedia, que nos levará aonde? Ao pecado. Tem coisas que não é pecado, mas é embaraço. O que é embaraço? Aquilo que vai nos derrubar. Então tem coisa, essa mulher fez sacrifício, aquilo que era toda, aquela coisa que ela estava guardando para o dia mais esperado da vida dela, que era o casamento, que ela iria usar todo aquele perfume para esperar o seu noivo. Coloca o próximo para mim. Coloca o próximo, fazendo um favor. 3. Fez, apesar das críticas. Olha só essa mulher, ela foi criticada. Queridos, se você não quer fazer as coisas por causa de crítica, então, se você tem medo de crítica, não faz. Porque eu nunca vi uma pessoa que fez grandes coisas que só foi elogiada. Você olha Neemias, quando Neemias foi restaurar Jerusalém, olharam para ele e falaram assim: o que esse homem pequenininho é capaz disso? Davi, quando chegou lá no vale de Elá, que ele viu o gigante Golias, ele falou: o que está acontecendo? O irmão dele falou assim: seu presunçoso, o que você está fazendo aqui? Ele foi criticado. Então as críticas, e olha só, a primeira crítica, ela sofre 3 críticas. A primeira crítica que eu vejo aí,
lá no versículo 4, diz assim: indignaram-se alguns. Quem que são esses alguns? Já fez essa pergunta? Sabe quem que eram esses alguns? Os discípulos, os apóstolos. Esses alguns eram os apóstolos, é aqueles que trabalham na igreja, é os que criticam, é os líderes. Começaram a criticar esses alguns, eram os apóstolos que estavam ali criticando ela. Mas não estava criticando, não era assim, a atitude dela. Por que não faz assim? Por que não faz assado? Vocês já ouviram isso? Qualquer semelhança é mera coincidência, né? Só lá, né? Aqui não acontece. Por que não faz assim? Então olha só, a primeira crítica aqui, esses alguns, versículo 5, diz assim: murmuravam contra ela, murmuração. Pessoal, olha só, queriam avaliar, né? E Judas começou a avaliar as atitudes dela, críticas, né? Ele começa a avaliar, murmuração, não tem coisa pior do que você lidar com pessoa que murmura. Você já lidou com gente que murmura? A murmuração, ela desanima, traz contenda. A pessoa que só fica murmurando, tudo reclama. Outra coisa que ela teve que enfrentar aqui, os murmuradores. A molestação, fala que alguns praticou boa ação deixando. Por que molestai? Molestação hoje da cadeia, viu gente? Então molestava ela, né? Porque uma pessoa que molesta é uma pessoa que prejudica, que inventa coisas que não existem, estava molestando. Então estava aqui contra essa mulher. Mas outra coisa, eu fico pensando, tantas coisas que ela podia ter feito, mas você lidar com as críticas, a Bíblia conta a história de um homem, no livro de Lucas capítulo 15, conta a história de um pai. Então críticas, pessoal, sempre vai surgir. Eu fui lá naquela igreja das paredes pretas. Você já perguntou por que tem parede preta? É para você fofocar. Sabe? Então deixa eu te falar um negócio. Aquela igreja só tem rico. Vocês já ouviram isso ou não? Fala assim: glória a Deus, recebo Jeová. Quantos fazem parte da igreja rica? Amém? Aí eu já falei: por que você faz parte da igreja pobre, miserável? Aí a pessoa escolhe, não é? Quantos creem que a igreja do Senhor é uma igreja rica? Amém, pessoal? Agora, quem quer ficar lá mulando, trapilha, é problema seu. Mas eu faço parte de uma igreja rica, amém? Rica de amor, rica de comunhão, rica na presença do Senhor, rica nos dons do Espírito. Amém, queridos? E eu até perdi o que eu estava falando. Mas aqui, a história do homem. Lá em Lucas capítulo 15, conta a história de um homem. E no capítulo 15 de Lucas, é conhecido como a parábola do perdido. Fala de uma ovelha que se perdeu e foi achada, fala de uma dracma que foi perdida e foi achada, de um pai que tinha 2 filhos, e um dia o filho mais novo, não dá tempo de nós ler a partir do versículo 11, e fala que esse filho um dia foi embora, falou: pai, dá parte dos bens, da herança, eu quero vazar desse lugar, eu quero ir embora. E a Bíblia fala que o pai deu parte da herança, ele foi embora, e em determinado momento ele caiu em si. Coloca para mim, Lucas 15, versículo 17 para mim, só para me ler esse texto. Então, põe a partir do versículo 15, esse filho, ele menosprezou a casa daquele pai, então ele foi e se agregou aos cidadãos daquela terra, e este, para os seus campos que guardava porco. Para onde que ele foi? Foi para junto dos gentios. A Bíblia não fala, mas judeu não guardava porcos, judeu não criava porco, então nós sabemos que são gentios, ele se juntou a esse povo, só para vocês entenderem. Guarde bem isso aqui, que era gentios. Ali desejava se fartar das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. 17. Então, caindo em si, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Próximo. Levantar-me-ei e ter com meu pai e direi: pai, pequei contra os céus e diante de ti. 19. Já não sou digno de ser chamado filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. Algumas versões dizem como escravo. Guarde bem isso, gentio e escravo. Talvez é um dos grandes segredos desse texto, gentios e escravo.
Levantando-se foi para o pai, vinha ele de longe. Essas três palavras, gentil, qual que é o outro? Escravo. E o pai viu de longe, quando seu filho avistou, compadecido dele, correu, abraçou e beijou. Falou assim, traz um anel, uma roupa, tal. Olha aqui para mim, queridos, só para resumir. Esse jovem era eu e você um dia. E segundo a cultura judaica, e alguns vilarejos ali em Israel, quando alguém que fazia parte daquele grupo social, e ele pegava os seus bens, as suas coisas e fazia negócio com gentios, eles tinham uma tradição naquele lugar de fazer o quê? Os homens daquela cidade, quando avistavam a pessoa, eles iam e pegavam os vasos. Todos aqueles homens pegavam um vaso e ficavam esperando aquela pessoa chegar naquele lugar. Todos ali ficavam esperando. Então aqueles homens, quando a pessoa se aproximavam deles, eles pegavam aquele vaso e faziam o quê? Quebrava. Eles quebravam o quê? O vaso. Por quê? Quando eles quebravam o vaso, eles estavam dizendo, nós queremos que Deus faça com você, conforme nós fizemos com esse vaso. Então o que vai acontecer com você? Toda aliança. Então Deus vai te quebrar, e você não faz mais parte do nosso meio, e toda aliança é quebrada com você. Mas olha aqui para mim, queridos, eu quero dizer algo sobre você, igreja, e sobre a minha vida. Ninguém mais vai quebrar vasos sobre a nossa vida, sobre os nossos filhos, sobre a nossa vida. Eles estavam dizendo, está rompido. Ele só poderia voltar para aquele lugar como escravo. E esse jovem sabia, por isso que ele fala, vou voltar como escravo. Porque ele sabia que aqueles homens iriam quebrar a aliança que estava sobre a vida dele. Mas o pai ficou aguardando de longe. E quando o pai o avistou, por que o pai ficou esperando? E não deixou que aqueles homens quebrassem o vaso? O pai trouxe e falou assim, ele não vai entrar como escravo, mas ele vai entrar como filho. Traga um anel, aliança, coloque nele a melhor roupa. Então o pai não deixou com que aqueles homens viessem quebrar o vínculo que ele tinha. Sabe, queridos, muitas coisas têm sido quebradas na nossa família. Então nós precisamos entender que o Senhor quer restaurar algo na sua vida e na minha vida nesses dias. Sabe, e nisso, Jesus ele nos liberta, porque a campanha dos pães asmos fala da libertação. E nós não podemos mais deixar pessoas quebrarem o vaso na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Então aqui, queridos, aquele pai fala, não, ele vai entrar nesse lugar novamente. Talvez as pessoas criticavam aquele pai, mas como pode? Como que ele recebe esse filho de volta? Talvez toda a cidade ficava criticando, mas o pai não criticou, o pai simplesmente amou. E todo vaso quebrado. Então por isso, queridos, quando você olha na cultura judaica, quando você vê eles colocarem panos de saco, era para representar a humilhação, quando eles colocavam cinza na cabeça, porque eles são muito visual na cultura judaica, e eles são assim até hoje. Então ele sabia que isso não podia. Coloca o próximo para mim, fazendo um favor, o pessoal pode subir aqui para mim. Fazer para agradar a Deus, querido, agradar a Deus, nós vamos ter que desagradar muitas pessoas. Essa mulher estava desagradando muitas pessoas para agradar a Deus. Eu fico vendo a história de Pilatos para agradar a multidão, porque a multidão queria crucificar. Ele falou assim, vou lavar as mãos, e aquela nação trouxe a maior maldição, que recaia sobre nós esse sangue. E até hoje, né, pastor Carlos? Sobre a nação de Israel, porque um dia, pessoas insensatas, falaram assim, que recaia o sangue sobre nós. Vou andar um pouquinho mais rápido, que eu já vou terminar. Próximo. Fazer para a pessoa certa. Amém? Então ela sabia, ela chega até Jesus. Queridos, fazer para a pessoa certa. Aí Judas fala assim, não, mas vamos dar para os pobres. Aí você olha esse texto e fala assim, mas Jesus não preocupa com os pobres? Preocupa, queridos.
Ele fala dos órfãos, das viúvas. Nós temos que preocupar. Tive fome, não me deste de comer. Tive frio, não me deste de cobrir. Tive sede, não me deste de beber. Mas, queridos, deixa eu te falar. Mas aqui nesse momento, elas foram no lugar certo, na hora certa. Coloca o próximo para mim, fazendo um favor. Ela fez o que pôde, ela se antecipou, queridos. Essa mulher antecipou. Vocês lembram quando Maria vai até o sepulcro? Chega lá, Jesus já havia ressuscitado. Falou, não, viemos embalsamar. Falou assim, ixi, a Maria já, ó. Quando chegaram para ungir, ela já tinha se antecipado. Sabe o que eu vejo, querido? Ela se antecipou para ungir. Ela discerniu fazer no tempo certo. Queridos, nós não podemos perder o tempo da visitação de Deus. Certa vez, Jesus estava descendo ali o Monte das Oliveiras. Depois que se passou 2 dias, o dia da festa da Páscoa. Porque nesse dia desse jantar, Judas sai desse jantar e vai o quê? Negociar Jesus. Mas naquele dia, no dia da Páscoa, ele desce ali o Monte das Oliveiras. Ele passa até o vale. E quando ele entra em Jerusalém, Jerusalém tinha 5 vezes mais a capacidade daquela cidade. E ele vai vendo Jerusalém, ele fala assim, Jerusalém, Jerusalém, que mata meus profetas e meus enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês, como a galinha ajuda os pintaís e vocês não quiseram. Ah, mas virá sobre vocês, porque vocês dizem a paz, mas vocês não sabem o que está por vir nesses dias. 70 anos depois, Roma faz o maior homicídio naquele lugar. Então o povo é disperso, a diáspora. Sabe quanto tempo depois esse povo foi voltar para Jerusalém, queridos? 14 de maio de 1948. Acho que eu estou certo, né? De 70 até 1948. Sabe por que eles foram dispersos? Porque eles não conheceram o tempo da visitação do Senhor. Jerusalém, Jerusalém, há tempo de abraçar, há tempo de afastar. E nós como igreja, queridos, precisamos entender o tempo do Senhor. É tempo mais do que nunca fazer o que o profeta Elias fez. Orou para que caísse fogo do céu. E para terminar, 8. Ela fez com reflexo para onde? Para a eternidade. Ela olhou para a eternidade. Queridos, nós estamos numa corrida de bastão. Sabe o que acontece? Nós não podemos perder o tempo da visitação. Tem coisas que se você não fizer hoje, talvez você não vai fazer nunca mais. Tem coisas que se você não disser hoje, talvez você não vai ter tempo de dizer. Guarde isso, querido. Tem coisas que você pode perder o tempo da visitação de Deus. Eu fico vendo, sabe um homem que perdeu o tempo da visitação de Deus? Um homem chamado Davi. Davi, ele teve problema com seu filho Absalão. Ele ficou 11 anos sem conversar com seu filho. 11 anos. Em determinado momento, Absalão já não aguentou mais. Depois de 7 anos, chegou para Joabe e falou assim: Joabe, fala para o meu pai que eu preciso falar com ele. Então Joabe chega para Davi e fala: Davi, conversa com Absalão, vai lá, conversa com ele. Porque ele falou: eu recebo ele, mas não converso. Quando ele vê Absalão, ele dá um abraço em Absalão, dá um beijo nele e fica sem conversar com ele. E se passaram 11 anos, Absalão se rebela contra o seu pai. Se Davi ganhasse a batalha, ele teria que matar o seu filho. Se ele perdesse a batalha, ele seria morto. Olha só que tristeza. Depois Absalão morre. Davi grita: ah, Absalão, eu daria a vida por você, Absalão. Absalão. Sabe o que aconteceu? Davi perdeu a oportunidade de ter abraçado ele e beijado ele. Por que ele não fez isso no primeiro dia? Talvez a gente fale assim, por quê? Queridos, tem muitas pessoas que só recebem elogio a hora que está no caixão.
Tem gente que só recebe flores a hora que está no caixão. Ah, foi pessoa assim, foi pessoa amada. Você olha e fala assim, misericórdia. Um dia eu fui no velório, queridos. Eu não sei se você já foi, que eu fui no velório que o morto me calou. Me chamaram para mim fazer o velório. Falaram assim, pastor, você pode dar uma palavra? Queridos, a palavra que eu queria dar eu não podia. Eu olhava para o morto e o morto me calava. E aí uma pessoa falou assim, um dia nós iremos encontrar com o irmão fulano. Eu falei assim, eu não. Você vai, eu não. Mas sabe, queridos, por que as pessoas recebem mais flores na morte do que em vida? Será que o remorso fala mais alto? Será que o remorso? Eu já fui em velório assim, que eu olhava assim, gente, aonde que eles vão colocar tanta coroa de flor, sendo que nem nariz mais ele tem para sentir o cheiro? Mas por que nós não damos flores em vida? Flores em vida. Eu fico vendo um homem chamado Ezequias, querido. Lá no livro de Isaías, capítulo 18, Ezequias teve 2 problemas na vida dele. Um problema de saúde e um problema político. Isaías, em determinado momento da vida dele, queridos, ele começou a reinar com 24 anos. Ele reinou 29. Ele reinou até 54 anos. E um dia o profeta chegou para ele e falou, você vai morrer. Ele virou para a parede e chorou. Mas aí a Bíblia fala que ele não deu glória a Deus, tal. E um dia o profeta voltou. O rei da Babilônia veio. Ele mostrou seus palácios, mostrou seu ouro, tal. Ele falou assim, olha, por causa disso a sua geração vai ser uma geração escrava. Seus filhos serão eunucos. Sabe o que esse homem falou? Boa é essa palavra, está amarrada em nome de Jesus. Sabe por que ele falou isso? Ainda bem que não vai ser comigo. Mas a minha pergunta é, queridos, hoje eu e você nós estamos aqui, mas o que vai acontecer com os seus filhos daqui a 10, 15, 20 anos? O que vai acontecer com a nossa geração, se nós não pudermos fazer mais um pouco? Será que tem vasos sendo quebrados? Mas vasos não vão ser mais quebrados na nossa família. Feche seus olhos. Há um ambiente profético sobre esse lugar. Há um ambiente profético de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Há uma unção profética. Talvez alguns vasos foram quebrados. Sabe, mas esses vasos, queridos, o Senhor quer decretar sobre a nossa vida. Essa unção desse Pai. Sabe, nessa campanha da festa dos pães asmos, sabe, essa unção do Pai, sabe, você filho, você pode ter essa unção da reconciliação, do anel, das vestes novas, das sandálias nos pés. Há uma unção nova sobre a sua vida, há uma unção nova sobre a sua casa, há uma unção nova sobre a sua família. Sabe, querido, você pode fazer um pouco mais. Você pode fazer um pouco mais. Você pode ficar de pé, querido. Você pode se colocar de pé. Você que está em casa agora, comece a declarar essa unção sobre a sua vida. Se você tiver com alguém da sua família, se ajunte com essa pessoa da sua casa. Isso, se ajunte. Pegue os seus filhos, ministre sobre a vida deles. Se eles não estão aqui, visualize eles. Sabe, se você estiver sozinho, homens com homens, mulheres com mulheres, vão começar a liberar uma unção profética. No ambiente profético, tudo pode acontecer. Sabe, que talvez alguns vasos foram quebrados, mas há uma unção profética de restauração aqui nesse lugar. O oleiro está aqui nesse lugar. A unção da reconciliação, a unção que traz uma aliança, uma unção de arrependimento, é uma unção que quebra todo o jugo. Levanta a tua voz, levanta a tua voz, levanta a tua voz profética. Você não vai cantar, você vai apenas orar. Você vai apenas orar. Ore até que algo aconteça. Ore até que algo aconteça. Ore até que algo aconteça debaixo do mover profético. Sabe, queridos, fala: Deus, eu não abro mão da presença dos meus filhos aqui nesse lugar.
dos meus filhos, dos meus netos. Que eu poderia te oferecer por tudo que tu és. Há uma unção profética. Tudo que tenho eu derramo aos seus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu amor é maior. Fala aí, não abro mão da presença dos meus filhos, na presença do Senhor. E o meu tesouro. Queridos, ore, blinde a vida da sua família. Blinde a vida da sua família. Coloque muros de proteção. Palavras são decretos. Fala, eu não aceito que vasos sejam quebrados. Aleluia. Ore, queridos, ore, ore, ore. Ore até que algo aconteça, ore até que algo aconteça. Aleluia. tuas palavras são mais desejáveis que o mais doce mel. Aleluia. Aleluia. Levanta a tua voz profética. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Aleluia. Vamos dizer ao Senhor. Seu valor é maior. Aleluia. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Glória a Deus. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei meu bem mais precioso. Aleluia. Como Maria, Senhor. Aleluia. Aquela que aprendeu, aquela que se derramou aos seus pés. Como Maria, que estava aos seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, e Nunca será tirada. Você pode dizer bem forte. Que estava a seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, e nunca será tirada. Como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, e nunca será tirada. Como Maria, que estava a seus pés e disseste a ela, essa é a boa parte, e nunca será tirada. Senhor, nós te louvamos nessa noite. Obrigado pela tua palavra. Que o Senhor nos leve em segurança debaixo da bênção do Senhor, em nome de Jesus. Olha aqui para mim, queridos. Olhe com cara de profeta para a pessoa do seu lado e fale assim: nunca mais ninguém irá quebrar vasos sobre a sua família. Que o Senhor te abençoe.